Eu saúdo a noiva do Cordeiro, esse povo bonito, ungido, santo, separado por Deus, que vai sim morar comigo na glória, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? E aí, minha bênção divina? A vitória chegou, tá? A vitória chegou para os humildes. Porque tem um Deus poderoso que está lá no céu, olhando para nós. Amém? A gente não é um povo sem dono, não somos filhos sem pai. Amém? Tem um Deus lá em cima que é a nossa cara. Entende? Ele zela por nós. Ele zela por nós. Os desacreditados, os desrespeitosos, os afrontosos, os arrogantes, os soberbos, aqueles que se levantaram para ser inimigos, né? Porque a gente que serve a Deus, a gente não é inimigo de ninguém. As pessoas que procuram a inimizade e as pessoas que querem ser inimigos, se eles querem ser inimigo, então que seja. Que sejam. Eles verão a mão e o braço forte e poderoso do Senhor. Deus vai vir com vingança e com justiça e vai colocar ordem, cada um no seu devido lugar. Por isso que você, ovelhinha amada, obedeça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você não quiser obedecer, você vai arrumar problema. A Bíblia diz que a rebeldia é que nem o pecado da feitiçaria. E a Bíblia vai dizer que o melhor é obedecer do que sacrificar. Tá entendendo como é que é? Então Deus está sempre falando, Ele vai ser bondoso, misericordioso, até a hora que você passar do limite. Quando você passar do limite, irmã, aí já era. Aí você já passou do limite. Tudo na vida tem limite. Deus coloca limite no homem. E em todas as questões tem limite. Tem gente que ele vive assim, que nem atinge sem fronteira, né? Não, a pessoa não tem limite, para ele não tem limite. Ele faz o que ele quer, age da maneira que quer e acha que não vai ter consequência desses atos. Deus vai dando corda e vai deixando, irmão. Só quando ele puxa de uma vez só. Tá entendendo? Deus é bom, mas não é bobo. Deus não virou um palhaço, um otário para fazer capricho de ninguém e não vai ficar permitindo que as pessoas estejam prejudicando, destruindo a vida das pessoas por aí. Ele tá num alto e sublime trono, ele segura a terra inteira assim, ó, na palma da mão dele. E ele tá contemplando os bons e os maus. As pessoas acostumou na maldade fazer vagabundagem e Deus tá deixando aí, mas daqui a pouco ele puxa a corda. Principalmente se mexer com o povo dele. Principalmente se mexer com a menina dos olhos dele. Porque tem a menina dos olhos dele. Porque existem as virgens, né? Aí tem as prudentes e tem as imprudentes. E você pode reparar, esses que é afrontoso, que fica caçando problema, os corruptos, gananciosos, os maléficos, endemoniados, eles são as virgens imprudentes. Não tem a lamparina cheia, não tem a presença, é só pecado, só vagabundagem, só injustiça, traição, corrupção, só coisa que não presta. Não, aí esse tipo é porque já tem a mente cauterizada no pecado, eles não conseguem enxergar a luz do evangelho, não conseguem enxergar a verdade. Entende? Então ele só vai se atolando cada dia mais no pecado, na prostituição, no adultério, na sujeira, na mentira, no engano, na traição, na difamação, nas ciladas, tramando, querendo destruir os irmãos, e ele sempre com as vagabundagens deles. Aí Deus vai lá olhando lá de cima, lá, não, tudo bem, vai lá, vai indo. Aí quando ele faz com pessoas que são corruptas também, aí é aquela coisa, a Bíblia diz que o homem mau, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí tá tudo bem, é um pilantra com outro pilantra, pronto, é dois pilantras, e Deus fala, é dois pilantras. E deixa ele se virar aí. Lógico que é. Agora quando o pilantra ele vai atravessar no caminho do santo, do justo, do eleito, não, aí a história muda. Porque quando Miriam e Arão foi dar um de louco lá, só porque Moisés casou com uma egípcia, né? Aí ela já começou a ficar na panela. Por quê? Porque ela queria tirar Moisés da posição dele. Não queria que Moisés ficasse na posição dele, que foi Deus que escolheu. Quem escolheu Moisés? Foi ele que escolheu ou foi Deus que escolheu ele? Moisés falou, não, vou tirar esse povo daí, vou ajudar esse povo. Foi Moisés? Não, foi Deus que falou, vai lá ajudar meu povo lá, que eu vou fazer isso, eu vou livrar eles da mão de Faraó. Vai lá, Moisés, que eu sou com você, vai lá ver pra mim como é que tá lá, vê pra mim isso daí.
Foi Deus que levantou Moisés. Falou, você vai, eu vou com você lá, pode ir. Tá entendendo como é que é? É Deus que levanta, mas aí o povo não queria Moisés também quando ele chegou lá não. O povo não queria Moisés lá não. É sempre assim. Deus levanta, envia e o povo quer falar o que é, o que não é, de que maneira que é. Aí tem uns afrontosos. Miriam se tomou logo uma lapada lá. Deus deixou e falou, vocês é maluco? Se tiver profeta, se Deus falou, se tiver profeta, ou seja, Deus falou para ela, você não é nem profeta. Você não é nem profeta, você não é nada aí. Deus falando para ele, se tiver profeta, eu venho e falo com ele em visão ou em sonho. Olha isso. Agora Moisés não, com Moisés eu falo com ele face a face. Vocês não têm temor não para vocês virem querer afrontar o meu servo Moisés? Eu falo com ele face a face assim, ó. Face a face. Vocês não têm temor não? E aí Deus foi e abateu eles. Arão não tinha entrado, ela estava só escutando as groselhas dela lá, mas ele já estava quase para se corromper. E ali Deus foi e colocou ela lepra nela, para mostrar a sujeira da podridão que ela estava por dentro, que era daquele jeito que ela estava por dentro, tudo podre. Aí tome-lhe lepra nela, tchá, para Deus mostrar a sujeira, a podridão. Deus mete as enfermidades mortal. E aí o que aconteceu? Ela pegou e ficou lá 7 dias, porque Moisés ainda foi orar. Isso só porque ela começou a conversar, só para querer prejudicar. Não estava nem prejudicando não. Só pensou e começou a articular. Na hora que começou a articular para conversar, Deus já veio fazendo vingança. Imagina quem trama, quem articula, quem prejudica. Ixi, pode saber que a desgraça ela é garantida. Datã, Corá e Abirão se levantou contra Moisés. Lá aconteceu o que com eles? Não, porque a gente fala assim, não, mas lá no Antigo Testamento tem um negócio, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, ela aconteceu, são baseadas em fatos reais. O mesmo Deus que estava no trono lá atrás, lá, é o mesmo Deus que está no trono hoje aqui. Ele não muda, a Bíblia diz que ele é imutável. Quando que Deus mudou? Ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele entregou até Jesus Cristo, o Filho dele amado, para morrer por mim e por você. Olha que coisa incrível que ele já fez. Aí você quer que ele faça mais o quê? Que ele apoie a sua vagabundagem, o seu roubo, a sua corrupção, a sua desgraça, destruindo a vida das ovelhas, das almas? Pelo amor de Deus, você tem realmente consciência disso daí não? Você não tem consciência disso? Você acha que Deus vai deixar quieto? Não, que tem gente que acha que Deus vai deixar quieto, irmão. Mas não vai. Quem é cabeça, quem já está na frente já sabe que não vai. Que vai pagar caro, já está pagando por isso aí. Que não tem pra onde correr. Não, mas tem certo tipo de gente que se deixar na mão dele, se fosse na mão da pessoa, ele já estava no inferno queimando, já tinha perdido o filho, destruído a casa, a família, todo mundo. Porque tem gente que por causa de uns trocados, eles vendem até a mãe. Vende até a mãe, os filhos, perde tudo, se desgraça na vida por causa de um pouco de dinheiro, velho. E depois aquele dinheiro não vai ter nem prazer nada, porque que adianta você ter dinheiro e não ter mais ninguém que você ama do seu lado? Perder as pessoas que você ama. Se desgraçar na vida. É que dinheiro, que adianta? Tem dinheiro ali, mas cadê as pessoas para se divertir, para estar feliz? Não tem. Tá entendendo como é que é? E tem gente que atravessa. E não é um erro aqui, não é um ali. Eu tô falando de gente que faz a maldade mesmo. Que gosta da maldade, gosta de tramar na sinagoga de Satanás e articula planos contra os povos de Deus. Menina, aí se desgraça na vida. Lê comigo aqui um texto aqui, irmão. Em 2 Reis, ó. 2 Reis, capítulo 19, versículo 27, diz assim, ó. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e também o seu entrar. E o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e por causa da sua arrogância, que ela subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e eu vou colocar um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho de onde você veio. Agora o versículo 54 lá embaixo, ó. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos sírios. De manhã, quando os restantes que sobreviveram se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres mortos. Então o rei Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora.
voltou para Nínive e por lá ficou. Em determinado dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroch, os seus filhos Adrameleque e Sarazer o mataram à espada e depois fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Edom, filho de Senaqueribe, ele reinou no seu lugar. Olha isso, meus amados irmãos, eu vou fazer um momento de oração. Deus eterno, Deus glorioso, Deus majestoso, santo, santo é o Senhor, Rei de todo o universo. Vai na frente, Senhor, quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo, queima, 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 vai batendo em retirada aí todo mal, toda seta. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala no oculto, no profundo, no escondido. Fala de uma forma clara, Senhor, concisa e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Fala, Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Queridos amados irmãos, primeiramente precisamos saber, né, que a Síria é a cidade síria hoje, né? A Síria, o Iraque, né? Então essa cidade, você pode ver, a Bíblia, ela se autoafirma. Tudo que está escrito na Bíblia, você pode ver hoje onde é os países, a localização, que data que foi, com quem aconteceu. Tem documentações que esses irmãos existiram, entende? Então a Bíblia, ela não é uma história do cavalo da pátria quebrada, não é um gibizinho de uma história em quadrinhos. A Bíblia é a palavra de Deus e a verdade. E ela aconteceu, isso aqui aconteceu, isso daqui, tá entendendo? Isso que aconteceu aqui pode acontecer amanhã, pode acontecer qualquer hora. Deus não muda não, é só Ele querer fazer. Quem vai impedir Deus de fazer o que Ele quer? É só Deus querer fazer, Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é imutável. Você entendeu ou não? Porque tem gente que faz, tem que desenhar, irmão. Tá nesse negócio, tá na graça, desgraçando a vida do outro, tá na graça, prejudicando o próximo, tá na graça, não, tá tudo bem, estamos na graça, né? Isso não é uma graça, meu filho, isso daí é a desgraça. A graça não vai te alcançar aí não. Ela vai te alcançando ali, ó. Você vai fazendo, ela vai indo, vai indo, vai indo. Até a hora que Deus faz você pagar por isso. Porque se fosse assim, você não ia prestar conta no céu, né? Vai ter que, todos nós vamos ter que estar diante do tribunal dele e prestar conta das atitudes aqui. Só que a Bíblia também diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. O que você está plantando? É isso aí que você vai colher. É isso aí, é Bíblia isso aqui. Então como é que eu tô na graça e tá tudo bem? Ah, como é que eu tô na graça e não tem problema nenhum? Como é que eu tô na graça e não dá nada? Não dá nada? Nessa de não dar nada, meu irmão, é a hora que dá tudo. É a hora que dá tudo. Eu que não brinco com as coisas de Deus. Eu que não brinco com o povo de Deus. Eu que não mexo com o povo de Deus, que eu não sou maluco. Porque quem mexe com o povo de Deus se desgraça na vida. E pode ser até ungido, que levanta contra ungido e se desgraça na vida. Olha lá, Rei Acabe e Jezabel pilantra lá. Não era para o Rei Acabe estar com Deus lá fazendo as coisas direito? Se desgraçou, e não só ele, como os filhos dele também. Se desgraçou ele e os filhos dele lá. Foi bater de frente com quem? Foi bater de frente com o profeta. Pish, arrumou pra cabeça. Se desgraçou e do jeito que o profeta falou que eles iam morrer, eles morreram. Porque profeta é profeta. Vai ler Bíblia, você vai ver que os profetas profetizou e o que aconteceu na vida das pessoas que foi bater de frente com o profeta lá e o profeta sendo usado por Deus, falando lá o que tinha que acontecer lá, se aconteceu ou não. Então se vocês não respeitar a profeta, vocês vão pagar por isso. Não é que o profeta quer. Só que o profeta, ele tem o jeito dele, a forma dele de fazer a execução de Deus. Que não é a vontade dele não, é a vontade de Deus. E o profeta tem que fazer até o que ele não quer. E é gente que paga preço. Tá entendendo como é? Que tem intimidade com ele, que anda com ele assim, ó, lado a lado assim, ó. Não tem seu melhor amigo aí? Não sei se você tem o melhor amigo. Tem essa pessoa confidente? Então, é muito, ele tem mais intimidade do que essa daí, ó. Que você tem com essa pessoa aí, ó. Isso é coisa de profeta, mas ele tem com Deus. Ele anda com Deus. É amigo de Deus, parceiro de Deus. Aí você se desgraçou. Porque é um corrupto, um vagabundo safado, um prostituto, um adúltero, fazendo tudo que não presta, fazendo toda a vagabundagem. Todos nós somos falhos, né? Todos nós pecamos, cedo ou tarde a gente erra, até eu também. Todo ser humano falho é pecador. Agora tramar, articular, manipular, ficar fazendo joguinho de Satanás, da sinagoga de Satanás, isso é coisa de fariseu pilantra.
Foi o que fizeram com Jesus Cristo lá. E aí você viu o fim deles como é que foi, né? Então se você quer dar um de fariseu, irmão, sinto muito, você já tá no meio, você já tá para se desgraçar, você, a sua casa, a sua família, todo mundo. Porque os fariseus só se desgraçam na vida. Não tem nada para fariseu aqui. Para fariseu tem a espada flamejante da justiça e a derrota. Agora, se você se arrepender, tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, tomar vergonha na cara, se colocar no altar na posição que Deus chamou. Que o céu é tomado à força ainda, e o caminho aqui é estreito, a porta não ficou larga não. E a salvação é individual, se não quiser ouvir também, isso não é um problema meu. Eu, como um atalaia, como um profeta, como um apóstolo, como um juiz, como um servo de Deus aqui, eu tenho que falar para você. Se você vai obedecer ou não, isso não é responsabilidade minha, meu irmão. Isso não é responsabilidade minha, minha irmã. Se você quiser obedecer, bom é. Se não quiser obedecer, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar avançando, vou continuar prosperando, vou continuar chegando no topo lá onde é meu lugar. E o meu galardão, minha coroa de glória, tá me aguardando lá no céu lá. E um dia eu vou falar como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Ninguém vai conseguir me prejudicar, nem prejudicar os amados irmãos, não. Porque agora tem um apóstolo aqui de verdade e tem um profeta de verdade aqui. Você gostando ou não, você achando ou não, você querendo ou não, você compreendendo ou não, isso não interessa. Deus não pediu satisfação para você quando me chamou. Deus não deve satisfação para vocês de nada, né? Tá entendendo, irmão? Tá entendendo, irmã? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se Deus te chamou, Ele te chamou e já era. Tá entendendo? E ninguém vai te impedir de servir a Deus, não. Pode ter certeza. Aqui na Deus e Amor você vai servir a Deus, irmão. Você vai servir a Deus. Amém, irmã? Tava impedido, as portas estavam fechadas aí, né? Não, mas agora Deus chegou. Deus chegou e abriu as portas assim, ó, os irmãos vão entrar, as ovelhinhas tudo pro aprisco, e vai ser uma bênção de Jesus. O irmão vai servir a Deus, vai louvar, vai adorar, vai pregar, vai dar lugar na terra, vai deixar Deus usar. Deus quer te usar. Amém, ovelhas amadas? Em nome do Senhor Jesus, porque tem um povo que é afrontoso. Esse povo aqui da Síria aqui, ó, né? Que era um povo ali que habitava ali a Mesopotâmia, né? Como os acádios também, os caldeus, né? Eles construíram ali um grande império, né, nessa região, né? Então o império construído pelos assírios, eles destacou-se dos outros impérios. Era um povo poderoso. Você tá entendendo? Então esse rei, ele era afrontoso porque ele já tinha vencido outros reis. Tá entendendo? Então tem gente que é assim, ele se mistura com os pilantras, ele faz as vagabundagens, e aí eles conseguem ter um certo êxito com um aqui, com outro lá, que não é um profeta, que não é alguém temente realmente a Deus, que tem realmente um compromisso que é de verdade com Deus, entende? Porque tem os de verdade. Deus procura quem? A Bíblia diz: os verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Agora, se ele está procurando os verdadeiros, é porque tem os falsos, né? Se ele está procurando os de verdade, é porque tem uns de mentira. Então aí é que se dá o problema para essas pessoas. Porque os de verdade, para começar, não está nem procurando problema com ninguém. Porque já anda na doutrina, anda na palavra. Está buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Agora, se é um profeta, se é um apóstolo, se é um servo de Deus, ele tem uma missão para fazer na terra. E aí essa missão ele vai ter que fazer. Não, mas aí o que é falso, o que acontece? Ele já se levanta, porque ele já não anda na doutrina, ele não anda na palavra, e começa a tramar e articular para tramar contra o profeta, para tramar contra o povo de Deus, para tramar contra os escolhidos de Deus, para não fazer a missão de Deus. Ou seja, lutando contra o céu. Lutando contra o céu, lutando então contra a obra de Deus, lutando contra Deus. Aí você acha que vai acontecer o que com essa espécie de indivíduo sem noção? É gente que não tem noção do perigo, eu acho, né? A cegueira espiritual, a mente cauterizada no pecado, com comichão no ouvido e a escama no olho, que é cego e não enxerga a verdade, é por causa do pecado. Já está cauterizado de tanta maldade, tanta vagabundagem, tanta prostituição, tanto engano, tanta mentira, tanto pecado, que a pessoa já está vivendo no lamaçal da podridão do pecado. E aí não consegue ver a sujeira mais, porque já está com a veste toda podre. Tá entendendo? Pensa você com a roupa toda branquinha, aí tá o rio Tietê lá, você pula dentro do Tietê. Aí como é que você vai sair dali? Então essas pessoas tá assim. Então eles nem sentem mais o mau cheiro do fedor. Você vai sair todo sujo, né? O sapato tiver com o sapato, agora vai cair sujeira lá pra dentro e tudo. Se vacilar, se você não tampar a boca, o nariz, vai até entrar essa podridão pra dentro, né?
Então você vai sair podre dali. É mais ou menos essa gente assim diante de Deus, já fede podre diante do Senhor. Por causa do pecado, da mentira, do engano, da vagabundagem. Tá com as vestes toda podre. E aí já acostumou com a carniça. Tá entendendo como é que é? Porque o servo de Deus, nós somos falhos, né, irmão? Quem é espiritual, aí você vai, momento aqui ou ali, aí você fraqueja na carne, sei lá, você dá uma fraquejada, sei lá, algum motivo, você falha, você erra. E aí você fica como? Porque é verdadeira, você fica triste, você fala, ai Senhor, eu errei, me perdoa, tem misericórdia, quero fazer direitinho, quero te agradar, eu quero ser fiel, não é assim? O espiritual, né, irmã? Não é, irmão? Lógico que é. Quem é que nunca passou por isso? Se falar que não é mentiroso, crente safado. Porque é verdade, é espiritual, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não quer pecar, não quer fazer as coisas erradas. Quer fazer direitinho como agradar o Senhor. Porque tem o Espírito de Deus dentro dele, tem a presença de Jesus, Deus Pai, e quer só servir a Deus, adorar, louvar, exaltar e glorificar o grande. E andar aqui, ó, na santidade, na santificação, direitinho como convém a palavra de Deus na doutrina. Para subir para o céu. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Mas os falsos não, eles já ficam no podre, na sujeira, na imundice. E não é sincero não, eles ficam de capa até às vezes. Paulo teve seu momento de fraqueza, ele não vai ficar aqui olhando para os irmãos, vendo o momento do irmão da irmã. A irmã está no momento dela, deixa ela quietinha aí, Deus vai trabalhar com ela. Ah, o irmão está no momento dele aí, deixa aí. Eu já tive meus momentos, acho que alguém me deu a mão aqui? Abraça, eu estava querendo acabar com a minha vida, com o meu ministério. E aí se você ver lá em Romanos capítulo 7, você vai ver que Paulo, o apóstolo Paulo, teve um momento dele. Então nós não vamos ficar julgando mal os irmãos pelos momentos deles não. Se a irmã falhou lá, problema é dela. Se o irmão falou lá, problema é dele. E às vezes nem falhou coisa nenhuma. É mentira do diabo. Porque às vezes o diabo começa a inventar mentira, a calúnia lá nos quintos dos infernos. E aí ele começa a espalhar pelas ruas da cidade. E aí os crentes sem noção, sem sabedoria, na arrogância, na prepotência, na soberba da vida, começa a espalhar a mentira do diabo para o mundo inteiro ficar sabendo da mentira que o diabo inventou lá no inferno. E isso é um pecado muito grave. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª, irmãos, ele abomina. Ele abomina quem fica levando e trazendo conversa fiada, disseminando a contenda entre os amados, irmão. Isso é um pecado chamado abominação. Ou seja, Deus dá as costas totalmente para quem pratica esse pecado. Porque uma coisa é você, que nem Paulo ali, falou que com os membros dele ele estava praticando pecado. Não sei, ele não casou, talvez ele, não sei se ele se tocou, se ele se masturbou, se ele se deitou com uma irmã, não sei. Só que ele estava usando os membros dele para praticar pecado. Nós somos feitos de cabeça, tronco e membros, né? Então tá lá, o irmão não ficou de capa não, querendo ser melhor do que os outros não. Ele teve um momento dele, sabia que precisava melhorar e ele melhorou. Porque ele teve um momento dele, mas ele era sincero diante de Deus. Ai Senhor, eu tô aqui, eu tô dando uma fraquejada, me perdoa, tem misericórdia Senhor, me ajuda. E deixou para todo mundo ver lá pros irmãos e falou tudo, não ficou de capa de engano não, querendo ser uma coisa que ele não era não, com mentira, com falsidade. Paulo foi sincero, coisa que os irmãos não tá sendo na casa do Senhor não. E nem uns para com os outros não tá tendo sinceridade não. É um bando de traidor, puxando o tapete dos irmãos, fazendo fofoca, e às vezes é uma mentira do Satanás. Em lugar o diabo. Tiago falou que às vezes a língua do homem ela é inflamada pelo próprio inferno. Olha isso. Não empresta a sua língua para o inferno não, que senão ele pega a sua língua. Presta a sua língua para Jesus, para Deus, para o Espírito de Deus, para falar só coisas boas, falar das bênçãos, dos milagres. Vai falar dos irmãos da Bíblia. Deixa os irmãos na igreja em paz aí, irmão. Deixa o pessoal da rua aí, ó, os pessoal em paz. Fala de Jesus, que ele vai ficar muito feliz. Fala dos irmãos da Bíblia, tudo aí que vai ser uma bênção. Não fica falando da vida de A, de B, de C não, que você não sabe da vida de ninguém não. E Deus tá vindo com correção aí, ó. Quem não quiser ouvir, não quiser obedecer, depois você não reclama. Porque o que tem de alma aí ferida aí, os irmãos tudo ferido, chateado, que não quer nem servir mais a Deus por causa das suas atitudes, não está escrito no gibi não, hein? É muita gente já que você destruiu já com essa sua fofoca, com as suas calúnias, com a sua difamação, com as suas injúrias, com as suas bocas sujas. Tem um montão. Ai não, mas a fofoca não mata ninguém. Não mata, mata sim. Ah, a calúnia não mata ninguém não, destrói ninguém não. Mata sim.
Ai, não, a difamação, a injúria. Ah, não destrói a vida de ninguém, não mata ninguém, não. Destrói sim, mata sim. Mata sim. Então você, além de você estar pecando, você está destruindo a vida do seu irmão. E a sua irmã, você acha que você vai colher o quê? O que você vai colher? Ah, não, aí você passou do limite. Tudo na vida tem limite. Se Deus perdoasse tudo, irmão, Lúcifer estava no céu até hoje lá. Não é não? Se Deus deixasse quieto tudo, não era para Lúcifer estar lá em cima, lá no céu lá? Lógico que é. E ele não foi abatido até as profundezas do inferno, irmão? Se tudo fosse perdoável e Deus deixasse quieto para sempre, assim, pode fazer o que quiser, não tem problema, Jó não ia estar lá pregando lá, ó, fazendo a arca lá não. Noé, aliás, não estava lá fazendo a arca lá e falando para aquele povo tomar vergonha e se converter não, né? E o povo tava, esse Noé, ele é maluco, é um velho gagá, ele tá xarope, tá ficando malucão ele, chapô. E o servo de Deus falou, olha, se arrepende, toma vergonha na cara, para de fazer as coisas que não prestam, para de prejudicar o seu irmão, para de prejudicar a sua irmã, vira gente. E eles tirando barato lá com a cara do irmão. O irmão ficou 100 anos lá falando lá. Aí eu já vi outras pessoas falando, nossa, mas ele deve ter ficado frustrado porque ele salvou só a família dele. Oxi, o irmão é falado até hoje. Ele foi uma bênção de Deus, deixou o exemplo agora pra mim e pra você, pra todo mundo tomar vergonha na cara e fazer o que agrada a Deus, senão ele vem, ele desgraça, ele mata. Deus falou que não ia mandar mais que um dilúvio não, mas a gente sabe que ele vai voltar de novo aqui, ele vai bagaçar com isso aqui tudo, né? Ele não vai acabar com água. Com água nunca mais, ele vai acabar de outro jeito agora. E Deus, ele já é o justo juiz, ele tá lá em cima, lá o trono dele é alicerçado por justiça, irmão. Tá entendendo? A gente tem a terra que a gente pisa na terra, aqui não é o nosso alicerce que você pisa aqui? Então, o alicerce do trono de Deus, da glória de Deus, o alicerce de Deus é a justiça. Então ele não tem como correr da justiça, ele já está com a justiça, ele já é a própria justiça. Então se você comete injustiça, maldade, pilantragem, você sabe disso, e você está articulando, e você está tramando, e você quer destruir o povo de Deus, você arrumou problema com o justo. O justo juiz, que a um ele abate e a outro ele exalta. Olha isso aí. Aí o rei da Síria, ele foi querer me dar um de louco. Por quê? Porque às vezes a pessoa ele tem uma posição privilegiada que não foi nem de mérito dele. Aí a pessoa toma ali uma posição, vira um rei, se torna um rei. E aí ele acha que naquela posição ele tem o poder, ele tem os recursos, ele tem o exército dele, ele tem o povo dele. Aí ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser e na hora que ele quiser. Tá entendendo o que é? Fala, eu sou a maioria, eu tenho poder, eu tenho recurso, eu tenho o meu exército, então eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer olhar, porque são covardes, eles querem olhar o mais fraco. Fala, não, esse aí tá sozinho, vou acabar com ele. Ah, esse povo aí é fraco, eu vou tomar o que é dele, vou destruir a vida dele, vou machucar ali, eu vou acabar, vou fazer o que eu quiser com ele. Que agora eu vou fazer ele de boneco, porque eu sou o rei, porque eu... Não, aí já começa o cara já ficar inchado, a soberba, a arrogância e a prepotência. Olha isso. E aí o rei da Síria, ele estava assim, dando um de pilantra, dando um de louco. Você tá entendendo? E aí ele mandou Rabsaqué ir lá falar com o rei de Israel, falar com o rei do povo de Deus. Tá entendendo como é que é? Por quê? Porque ele queria dar um de louco. Ele queria o quê? Ele queria o reinado do servo do Senhor. Ele queria o reinado do servo do Senhor, queria as riquezas do servo do Senhor. Tá entendendo como é que é? E ele queria tudo que não era dele. Ele já tinha o que era dele. Deus já tinha dado para ele. Não, mas ele não estava satisfeito com o que era dele, não. Ele queria o do outro também. Olha isso. Ele queria o que era do outro. E aí ele foi afrontar o afrontoso. Ele foi caçar problema lá com os irmãos. Olha que tristeza. Então, irmão, infelizmente tem esse tipo de indivíduo no mundo. E ele foi então fazer o que? Ele foi blasfemar contra Deus. Foi blasfemar contra o Senhor. Foi caçar problema com o glorioso. Porque entenda bem, quando a pessoa vai
vai caçar problema com o escolhido de Deus, com o profeta de Deus, contra o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus, irmão. Ah, irmão, tá arrumando com Deus. Tá arrumando com o próprio Deus. Tá entendendo como é que é? E aí é a hora que a pessoa se prejudica na vida. Se prejudica grandão. E ele pegou o exército dele, que era mais forte, mais poderoso, falou: nós vamos tramar aqui agora, nós vamos invadir, nós vamos tomar, nós vamos fazer tudo. Olha isso. E aí ele começou a tramar, articular. Começou a articular para poder prejudicar os amados irmãos. E tomar tudo que não era dele. Olha isso. Então Ezequias, que era o rei, ele ficou aflito naquele momento. Mas ele foi consultar o servo do Senhor. Você está entendendo? Foi consultar quem? O profeta. Porque o profeta é o que tem mais nível de intimidade com Deus, não adianta. O profeta é aquele que tem um vínculo, tem uma intimidade, que fala face a face ali com Deus ali, e ele dialoga com Deus ali, e Deus responde na hora. O profeta não tem negócio de orar e daqui 6 anos, daqui 3 meses, semana que vem, não. O profeta ele ora, Deus já fala com ele na hora. O profeta tem uma ligação, é ligado na fiação assim, ó, direta aqui, ó. Ele já fala aqui, Deus já fala com ele na hora. Então eles iam sempre procurar o profeta, porque o profeta ele já sabia, não, fala com o profeta que aí resolve. Porque na hora que azeda, irmão, na hora que estraga, é o profeta que resolve. Sabe? E aí a afronta deles era tão grande que eles começaram a levar uma com os irmãos, achando que não ia acontecer nada não. Ele já estava tão com a mente cauterizada no engano, na mentira, no pecado, fazendo as tramas, vagabundagem deles, que ele já achava que não ia dar nada não. E tem gente que é assim hoje. Já prejudicou ali, prejudicou lá, já prejudicou milhões de pessoas no mundo e fica tramando e fazendo as vagabundagens, nunca deu nada. E aí, a mente cauterizada no pecado leva esse cidadão, essa cidadã a entender que a posição privilegiada que Deus o colocou, o levantou, é para ele fazer isso aí mesmo. Ele pode fazer o que ele quiser porque ele é melhor do que todo mundo. Que ela é melhor do que todo mundo. Aí vai usar essa posição para desgraçar com a vida do outro lá. Não, porque ele é a pessoa mais incrível do mundo. A soberba humana e a vaidade da vida. A soberba é um passo para o fracasso. Deus abate o soberbo, a Bíblia vai dizer, mas ele dá graça aos humildes. Em outro texto, o próprio Salomão diz que a soberba ela precede a ruína. Olha isso. Então é bem isso. Então aqui o rei já estava como Senaqueribe? Não, se achando o rei da cocada preta. E aí ele veio falar com o pessoal levando uma. E aí falou: quem é o Deus dele para livrar ele? Não, eu quero ver o que foi dos deuses de Arpade, de Sefarvaim, de Iva. Não, ele começa a afrontar. Deus entregou tudo isso daí na minha mão. Eu já fiz e aconteci, não deu nada. Não aconteceu nada, eu tomei posse, eu sou, eu faço, eu posso, eu consigo. É só o eu dele que é inchado, inflamado. Olha isso aí. Não, mas aí ele foi mexer com o profeta. Ele foi mexer com o povo escolhido de Deus. Foi querer escravizar, porque a intenção de Senaqueribe era escravizar o povo de Deus. Deus havia feito uma promessa que ia abençoar os irmãos, prosperar, fazer os irmãos ter cura, milagre, as bênçãos, e Deus cuidando do povo dele. Não, aí Senaqueribe falou: não, vou escravizar esse povo aí. Vou escravizar esse povo, eu vou tirar tudo que eles têm, vou pegar as riquezas deles, vou roubar eles, eu vou enganar eles, vou prejudicar eles aí, vou botar eles para trabalhar para mim, que eles vão ser meus escravos. Senaqueribe queria escravizar o povo de Deus. E essa foi a pior erro que ele fez na vida dele. De querer escravizar o povo escolhido e lavado e remido no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Naquela época Jesus não tinha vindo, mas ele já estava lá à direita de Deus, lá em cima no céu. Porque ele mesmo disse: antes de Abraão, eu sou. Olha isso aí. Que o filho de Deus é Deus. O filho do macaco é macaco.
O filho da girafa é girafa. E o filho de Deus é Deus. Louvado seja o nome Santa. Santa, Santa, Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que ele já é o leão da tribo de Judá. Tá entendendo ou não? Ele não é mais o cordeirinho, não. Agora ele é o leão da tribo de Judá. Os olhos dele são como chama de fogo. O cabelo dele branco, porque ele foi coroado com muitas coroas. Chega a brilha assim a cabeça dele. Com a veste resplandecente de linho fino que brilha. Com cinturão de ouro. Na coxa e no manto da coxa dele está dizendo que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a espada que sai da boca do profeta. E aí os pés dele, o sapato dele é que nem o aço fundido na fornalha. Pensa o aço derretido na fornalha, o ferro brilhando, pegando fogo. Ele é assim agora. Jesus não é o cordeirinho que veio aqui ser humilhado aqui, não. Ele é o leão da tribo de Judá. Mais respeito com ele. Tá entendendo ou não? Aí o Senaqueribe, o metiloco, falou, não, vou escravizar essa gente aí porque eu posso. Porque eu sou poderoso. Porque eu tenho um exército, eu tenho meu povo, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. E aí, em outro texto vai dizer, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção da palavra de Deus, meus amados irmãos. Santa, Santo é o Senhor e maior o nosso Deus que está conosco do que o diabo que anda com eles. Olha isso. E aí o pilantra do Senaqueribe safado, o adúltero, o corrupto, o marginal, ele querendo escravizar e roubar o povo de Deus, querendo defraudar os escolhidos de Deus. Quem é o homem para dizer se você vai subir para o céu ou não? Quem é o homem para dizer se você vai servir a Deus ou não? Quem é o homem para fechar a porta do céu na sua cara? Olha isso, e te fazer de escravo. Olha isso. Que situação terrível que eles já entrou. Olha isso. Então eles foram atrás do profeta, aquele povo escravizado, que estava para ser escravo, sofrendo na mão do desgraçado, do perturbado, desse rei endemoniado, querendo caçar problema, escravizar e destruir os irmãos. Os irmãos foram consultar o profeta. Estava cansado de sofrer já na mão daquele povo. E ele já viu, porque aquele povo tinha recurso. Aquele povo tinha um povo do lado lá. E é por isso que ele estava inchado, se achando o rei da cocada preta. Olha isso. E aí Deus falou, não, eu vou colocar essa gente no lugar deles aí, ó. Por quê? Porque eles começaram também a falar, você acredita nisso aí? Você acha que Deus vai fazer isso aí? Você acha que Deus é não sei do quê? Porque eles foram lá afrontar lá. E aí falou, Ezequias, você não fala para esse povo que Deus vai livrar, que Deus vai fazer, não, que Deus não vai livrar vocês da minha mão, não. Porque não foi o próprio Deus que me mandou vir aqui? Que bababá, não foi o próprio Deus que colocou vocês na minha mão? Não foi o próprio Deus isso e aquilo? O que foi de Harmate, de Arpate, Sefarvaim, de Iva, de tudo lá? Eu fiz e aconteci. É gente que já está acostumada, já tá entendendo como é que é? Só que aí o problema deles também é que eles foram afrontar o próprio Deus. Cadê o Deus dele? Eles queriam ver seu Deus, então agora eles vão ver. Eles queriam ver se Deus é na sua vida, então agora eles vão ver Deus. Porque Deus vai se manifestar, já se manifestou, né, irmão? Deus já mostrou o poder dele. E é só uma fagulhinha do comecinho só. E de onde veio esse poder tem muito mais. E aí o que acontece? Eles falam, ora tanto, busca tanto, como é que não sabe disso? Como é que não sabe daquilo? A gente está sabendo das coisas sim. Pode ter certeza que o profeta sabe. Às vezes não dá um de bobão, dá um de panguão. Só para ver até um que acha que é esperto, até onde vai. Ninguém vai entrar na nossa mente aqui, né, não, senhor? Ninguém vai enganar a gente aqui. Quem vai afrontar o Deus vivo? Vocês já afrontaram o Deus vivo. Esse rei aí é borracha fraca, irmão. Pode deixar que você vai ver que Deus vai mandar ele, vai colocar um freio na boca dele e um anzol no nariz dele e vai sair arrastando ele lá pro outro lado lá. Fica só olhando o que Deus vai fazer. Deus vai colocar ordem na bagunça, que ninguém vai afrontar e vai escravizar o povo de Deus, não. O povo de Deus não é escravo. Nós não somos escravos de ninguém. E eles vão ter que respeitar. Querendo roubar as riquezas dos irmãos, tirando os benefícios dos irmãos, querendo fazer de escravo. Ninguém é escravo aqui não. Olha isso. E aí o profeta foi confortar, falou, não, vai dar certo. Fique em paz, irmãos, Deus vai dar vitória. Eles foram consultar o profeta, aí você vai ver aqui, ó, no versículo agora 20,
Segunda Reis 19, 20 diz assim, ó: então Isaías falou de Amós e mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi o que vocês me fez, eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe, porque Ezequias foi orar. O servo de Deus estava ali passando sofrimento, ele foi orar a Deus, foi clamar a Deus. Por quê? Porque não é um povo sem dono, não é um filho sem pai. Ele já foi clamar o Deus dele, que é o nosso Deus, e já começou a contar a vagabundagem que estava acontecendo. Senhor, deixa eu te falar aqui, ó, tá acontecendo isso daqui, Senhor. Ó as injustiças, olha as vagabundagens, olha aqui querendo fazer o povo de escravo, tá querendo acabar com a nossa vida. E aí, você vai deixar quieto? Não, Ezequias já foi logo na fonte. Ele não vai perder tempo com quem sem futuro. E também não vai perder tempo para ficar tramando, articulando não, tá entendendo como é que é? Porque o homem de Deus, ele não tem tempo para isso aí não. Quem fica tramando, articulando e vendo um planinho, bolando ciladinha e planinho, é filho de Satanás. Isso é coisa de Senaqueribe endemoniado. O servo de Deus, ele vive a vida aqui, ó, com ódio, com decência. As coisas de Deus é com ódio, com decência. Faz as coisas direitinho, na paz do Senhor Jesus Cristo, quer ver todo mundo bem. Não fica articulando, nem tramando, nem vendo no meio uma forma para prejudicar ninguém não. Isso é coisa de Senaqueribe endemoniado. Olha isso. Então Ezequias foi falar de Senaqueribe lá. E aí Deus ouviu a oração do irmão. E aí usou o profeta, e o profeta falou: não, eu ouvi essa oração. Deus falando na boca de Isaías aqui, falou: ó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A filha de Sião, ou Senaqueribe, ela desdenha e zomba da sua cara, ela ri de você, a filha de Jerusalém. Ela meneia a cabeça assim para trás, assim, ó, e debocha da sua cara. Senaqueribe, a quem você afrontou e de quem você blasfemou? Blasfemou contra o Espírito de Deus, blasfemou contra o Deus vivo. E contra quem você levantou a sua voz e ergueu os seus olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros, seu servo de Satã, você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi aos altos dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores cipestres, cheguei aos seus abrigos mais distantes e ao seu denso bosque, tomei. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas dos meus pés eu saqueei todos os rios deles lá e sequei os rios do Egito. Por acaso você não ouviu, digo eu, Senhor, por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas e que desde os dias remotos passados eu já os tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eis que você reduzirei a montões de ruínas, as cidades fortificadas. Por isso seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornar-se-ão como a erva do campo e a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado, antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, e conheço o seu sair, e conheço também o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e por causa da sua arrogância que subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei agora o meu anzol no seu nariz, Senaqueribe, rei da Síria, e o meu freio na sua boca. Vou falar de novo para você ouvir.
Eis que agora eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho de onde você veio. E agora este será o sinal para o meu povo. Ezequias, neste ano você vai comer do que daí nascer, espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano vocês vão semear, vão plantar e vão colher, vão vinhas, vão comer, coma dos seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam ficaram como remanescentes, tornarão a lançar as raízes e dará frutos, porque já Jerusalém sairá o remanescente, eita glória, e do monte Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não vai entrar nessa cidade não, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, por esse mesmo voltará. Mas esta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo. Olha isso. E aí no versículo 35 diz assim, irmão: naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 assírios no seu arraial. De manhã, quando os restantes se levantaram, estavam ali todos aqueles cadáveres mortos. Então o rei da Síria, o afrontoso, querendo escravizar o povo de Deus, roubar o povo de Deus, oprimir o povo de Deus, humilhar o povo de Deus, Senaqueribe, o endemoniado, rei da Síria, levantou o acampamento dele, e meteu o pé, meteu marcha, foi embora, voltou para de onde ele veio, voltou para Nínive. Certo dia, quando ele estava adorando a Deus no seu templo, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois eles fugiram de Ararate, e Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou no seu lugar. Olha isso. Então Deus vai fazer isso aí com eles aí, vai colocar um anzol no nariz assim, sabe um anzol que você não vai pescar, você não joga lá e não pega o anzol? Então você imagina, Deus vai pegar Senaqueribe agora, vai colocar um anzol bem no nariz dele assim, e vai puxar aqui com a vara do Senhor aqui, ele vai vir assim, com a cara, com o narigãozão dele empinado, com o gancho bem enfiado assim no nariz dele assim, e vai colocar um freio na boca, não vai nem poder falar mais nada, para nunca mais blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais falar, cadê o Deus dele? O Deus dele, o Deus não vai fazer não, não sei de que, você acredita que Deus vai fazer isso aí? Tirando com a cara do Senhor. Deus vai fazer ele voltar para trás e retroceder pelo caminho que ele veio. E não adianta tramar, nem articular, nem bolar planinho, nem cilada. Pode ter um exército, pode ter o que for, já está perdendo tudo. E Deus vai abater. E nunca mais vai se levantar contra nenhum dos amados irmãos. Nunca mais vai se levantar contra o rei de Israel. Nunca mais vai se levantar com os escolhidos do Senhor. Nunca mais vai se levantar contra os profetas. É uma queda só. Porque agora acabou a batalha. Porque agora Deus já deu para nós, irmãos, a vitória na guerra. Agora a vitória da guerra é nossa. Porque Deus está do nosso lado aqui, E agora acabou a batalha. Porque agora a guerra já foi vencida. E a vitória é minha no nome do Senhor Jesus Cristo. E a vitória é sua também, meu amado irmão. Deus amado e poderoso, aleluia. Manda, Senhor, meu Deus amado e poderoso, porque a sua palavra diz que o anjo do Senhor acampa aos redor dos que os temem e os livra. O Senhor mandou, Senhor, aquele anjo que já está comigo aqui, que é aquele que passou 185.000 soldados na Síria. Foi passando e nem matando, ninguém nem acordou. Deitou para dormir e não acordou.
O Senhor foi passando e matando o neguinho lá, Senhor Deus amado e poderoso, e foi dando vitória pro seu povo, porque ninguém pode afrontar o povo do Deus vivo, ninguém pode querer escravizar o povo do Deus vivo, ninguém pode querer roubar e usurpar o povo do Deus vivo, como a sua palavra diz, ai daquele que tocar nos bens do ungido, é melhor que ele nem tivesse nascido. Deus amado e poderoso, Deus de Israel, então vem, Senhor meu Deus amado, com poder e grande glória, mostra a sua glória como foi no passado, Senhor, porque muitos achavam, no passado era assim, no passado era assado, o Senhor é grande, é o alfa, é o ômega, é o princípio e também o fim. Meu Deus amado e poderoso, o Senhor é grande, é forte e poderoso, e não perdeu, Senhor, a sua força não. Mostra a sua força de poder, Senhor, e coloca, Senhor, um freio na boca, Senhor, meu Deus amado, de Senaqueribe, e um anzol no seu nariz, Senhor, e faz ele voltar para trás pelo caminho que ele voltou, o caminho que ele se levantou, ele vai voltar envergonhado e confundido e humilhado, desgraçado, sem o exército dele, sem dinheiro, sem recurso e sem nada, ainda vai pagar um grande preço no meio da família, por ter desgraçado com as coisas que eles tinham, com a riqueza e com o poder que eles perdeu tudo agora. Que assim seja e se faça, que assim seja e se faça, e agora vai pagar por isso. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? Quem concorda com essa palavra aí, fala amém. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.